Mensagem para a aparição do dia 13 de fevereiro de 2017, recebida no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, transmitida por Maria Rosa da Paz, a vidente Irmã Lucia de Jesus. Eu sempre terei os meus filhos em meus braços, os ampararei e os resguardarei, ainda que cruzando o deserto destes tempos, todas as bestas se levantem contra eles e contra mim. Eu sempre terei os meus filhos em meus braços, porque eles são para o Criador o maior tesouro de toda a sua criação. São parte de meu ventre, e o seu sangue, e o sangue que corre em suas veias, provém do manancial que brota de meu imaculado coração. Eu sempre terei os meus filhos em meus braços, mesmo quando este deserto passar e encontrarmos a Nova Jerusalém, a terra prometida, onde a vontade do Criador reina e onde não há outro que triunfe além do Pai. Filhos meus, estou com vocês em meus braços, cruzando o grande deserto destes tempos em que o assédio persegue a mãe e os filhos de Deus. Porém, os meus passos de luz são inalcançáveis e não haverá trevas que possam me deter. Por isso, apenas lhes pedirei que se mantenham em meus braços e não temam. Eu os tenho colocados em meu coração, onde o amor que sinto pelas almas e pela vida vence qualquer escuridão e converte qualquer mal. Deixem que suas cabeças repousem sobre esse coração e apenas se segurem fortemente em meus braços, porque o deserto um dia acabará e logo chegará a casa do Pai, a morada segura para os 1000 anos de paz. Enquanto estiverem em meus braços, os ventos frios poderão soprar e a noite poderá cair sobre nós, mas o sol de minha essência é inextinguível e sempre iluminará o caminho. Aquele que estiver em meus braços não se perderá, porque eu caminharei com ele e o protegerei. Sejam inocentes e rendidos como as crianças. Deixem que eu os tenha em meus braços e lhe mostre que sem a Mãe Celestial não há vida. Eu os sustento, eu os resguardo e os amparo no deserto e além dele. Haverá dias, filhos, em que se sentirão perdidos, porque o deserto às vezes parece não ter fim. Mas mantenham-se em meus braços, orem comigo e escutem o sussurro de minha doce voz em seus corações, dizendo-lhes: estou aqui. Os meus filhos são o maior tesouro da criação. Não importa o erro que cometeram ou como se desviaram do caminho, porque os erros e os desvios são a consequência dos aprendizados que se vivem neste mundo. Não confundam o que fazem com o que são. Busquem a verdade em seu interior e mantenham-se em meus braços. O inimigo persegue a senhora vestida de sol pelo deserto, porque a escuridão dele cessa na presença da Mãe de Deus. Porque o reinado dele se desvanece e seu tesouro de ilusão se perde quando as almas descobrem a verdade sobre si mesmas e abandonam o engano para se deixarem guiar pela luz interior. Venham, filhos meus, mantenham-se em meus braços e pouco a pouco, passo a passo, não só lhes protegerei, como também lhes ensinarei a ser dignos filhos de Deus e encontrar a verdade. Fiquem em meus braços e orem comigo. Escutem minha voz e não se afastem de mim. Acreditem, o inimigo não descansa e procura amedrontar os meus filhos, porque ele vence pelo temor e pela ilusão. Por isso, meus amados, coloquem em seus corações a certeza do triunfo de Deus, porque se estão em meus braços, nada lhes acontecerá. Eu lhes quero mostrar a Nova Jerusalém celestial,
a promessa de Deus que ainda existe. Não busquem na terra algo que está nas dimensões divinas. Mantenham-se em meus braços e eu os conduzirei à verdade e abrirei os seus olhos para que encontrem a vontade de Deus. Eu os amo, os amparo e lhes agradeço por serem os maiores tesouros de meu coração. Quero, filhos, que resguardem o centro mariano do Menino Rei, porque aqui a minha fonte de redenção deve se tornar vida. Fechem as portas ao inimigo, que lhes traz incerteza e desesperança, e mantenham-se em meu coração. As crianças que se redimem hoje construirão na terra o triunfo de meu reino, e é sobre elas que farei descer a nova Jerusalém, que enfim se plasmará na matéria quando esta estiver purificada e consagrada ao Pai. Eu os abençoo com o sinal da Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua mãe, Maria, Rosa da Paz.